Olá pessoal, mais um vídeo no canal. O Flamengo venceu Madureira. Como venceu? Nós vamos falar sobre isso. Eu acho que a partida, o resultado foi aquilo que muita gente imaginava, inclusive acertei o placar aqui no canal, em 3-0 Flamengo para cima do Madureira. Eu acho que todo mundo já imaginava isso, mas vamos falar da atuação do Flamengo durante os 90 minutos. As vaias no intervalo são justas ou não são? Vou dar a minha opinião também. O jogo valeu para alguns jogadores mostrarem novamente confiança ou adquirirem confiança. Isso é importante, porque o jogo que vale mesmo é na quinta-feira. Todo mundo já imaginava que o Flamengo fosse passar pelo Madureira. A gente vai comentar esse assunto. E teve cobrança no Ninho do Urubu, é isso mesmo? BAP pressionando Felipe Luiz e José Boto. Nós também vamos comentar esse assunto no vídeo de agora. Mas antes, semana começando com uma ótima notícia para vocês, que assim como eu são apaixonados pela Golcase. Vamos para as informações? Antes de mais nada, galera, vamos lá. Uma atuação dentro daquilo que se imaginava. Uma vitória que todo mundo já esperava. Agora, o primeiro tempo do Flamengo ontem foi ridículo. Ridículo. Digno de vaia no intervalo. Inclusive, estou super a favor do torcedor que compareceu ao Maracanã e vaiou o time no intervalo do jogo. Primeiro, só do fato do torcedor ir ao Maracanã assistir ao jogo, já é para bater palma. Porque, sejamos francos, o que iria fazer um torcedor sair de casa em um domingo, 8h30 da noite, para assistir a um Flamengo Madureira, válido pelo jogo de ida? Não ia ser nada resolvido. Jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O time muito mal fora das quatro linhas. O time não vem jogando bem. Time reserva. Quinta-feira tem uma final, ou seja, todo mundo prefere gastar dinheiro na quinta-feira. E os torcedores mesmo assim foram ao Maracanã. E viram um primeiro tempo patético, ridículo. No segundo tempo, o Flamengo melhorou. A entrada de Samuel Lino melhorou o time, inclusive ele deu uma assistência e sofreu um pênalti. Arrascaeta fez o gol de pênalti, o seu 100º gol com a camisa rubro-negra, outro motivo para comemorar na partida. Agora, 3-0 já era aquilo que muita gente imaginava, inclusive os próprios jogadores nem comemoraram direito os gols, porque era isso mesmo que tinha que fazer, não tinha muito motivo para comemorar não. O Danilo, zagueiro, que na minha concepção tem que ser titular junto com o Vitão, alô Vitor Luiz, ou Felipe Luiz, se é meritocracia, a dupla de zaga tem que ser Danilo e Vitão na quinta-feira. E se é por meritocracia, o volante Everton Araújo tem que ser titular nesse time ao lado do Pulgar, na ausência do Jorginho. O Danilo, ele deu uma entrevista na zona mista e ele foi perfeito. Abre aspas. O jogo de hoje servia para que a gente vencesse, recuperasse a fluidez do jogo. Não existia outro resultado, com todo respeito ao adversário, que não fosse a vitória pelo nível dos jogadores, por todo o nosso investimento. A gente sabe como funciona. A gente quer dar uma resposta primeiro para o torcedor e depois para nós próprios. Vale um troféu contra o Lanús. Eu nunca ganhei essa competição e quero levantar. O Flamengo é do povo. E, enquanto o povo estiver insatisfeito, em campo as coisas vão ser difíceis. A gente precisa, de uma vez por todas, recuperar a sinergia. Essa é a declaração que todo jogador do Flamengo deveria dar. Não quer ser pressionado? Não quer conviver com a pressão? Não veste a camisa do Flamengo. O Flamengo é isso. O Flamengo é isso. Ah, mas no ano passado ganhou tudo. Ano passado é ano passado. Esse ano é outro ano. Não é porque ganhou tudo no ano passado que vai sentar na zona de conforto. Não quer ser pressionado? Vai jogar num clube pequeno. Vai jogar no Red Bull Bragantino, vai jogar no Mirassol, vai jogar no MLS. Não quer ser pressionado? Faz igual o Felipe Coutinho fez no Vasco. Pede para sair. E é assim, não adianta reclamar de vaia. O torcedor tem o direito, dentro da normalidade, dentro do respeito, de ter a atitude que teve no intervalo do jogo de ontem. O torcedor paga ingresso. E se ele está vaiando é porque o time não está jogando bem. É só voltar a jogar bem, ou ao menos mostrar vontade e competitividade, porque aí o torcedor vai bater palma ao invés de vaiar. Então, um jogador que não quer ser pressionado no Flamengo não pode vestir a camisa do Flamengo. Esse papinho de Felipe Luiz na entrevista coletiva, porque o jogador tem que receber carinho. Que mané carinho?
Que mané carinho? O jogador ele tem um alto salário, tem a estrutura que tem no Flamengo, tem tudo do bom e do melhor. Não é nada de carinho, não. Tem que respeitar a camisa do Flamengo, tem que respeitar o torcedor que vai ao Maracanã. E na quinta-feira, se jogar da maneira que jogou contra o Madureira, não vai ser campeão. Tem que competir. Não pode fazer o que fez no jogo de ida. O time do Flamengo, o investimento que tem, dar um chute ao gol do Lanús, é um absurdo. Então, o primeiro tempo merece sim, ó, vai. O segundo tempo deu uma melhoradinha. Mas tem que melhorar e muito para o jogo de quinta-feira contra o Lanús, porque é esse que importa. E o Felipe Luiz sobre as vaias disse o seguinte: a pressão no Flamengo eu nunca vi em outro lugar. Talvez o Real Madrid seja assim. A pressão local é incrível, mas quem vem para cá sabe que é assim. Não acho que o problema é o excesso de críticas, mas sim o excesso de elogio quando as coisas vão bem. Você é colocado em tal patamar que não está preparado para cair. Isso aconteceu comigo em 2019, quando tive uma lesão, mas reverti. Todo jogador tem um processo, alguns revertem rápido, alguns demoram, outros não conseguem e vai de cada um pedir ajuda. A pressão é um privilégio. Temos elenco para brigar por tudo e por isso a pressão é grande. É exatamente isso. E a pressão começa quando o presidente, o BAP, diz que o Flamengo tem que ser o Real Madrid das Américas. E se quiser ser o Real Madrid das Américas, tem que conviver com a pressão. Sim, o Flamengo tem a obrigação de brigar por tudo e não a obrigação de ganhar tudo. São coisas diferentes. E por falar em Mbappé, ele se reuniu com o Felipe Luiz e com o José Boto para fazer cobranças. Ah, isso é um absurdo. Não, não é um absurdo. Isso está dentro da normalidade, a partir do princípio que o Flamengo não vai bem. Eu falei isso aqui no vídeo de sábado. Não é nenhuma novidade o que estão noticiando hoje. O BAP fez isso como faz sempre quando a equipe não vai bem. Fez cobranças a Felipe Luiz, fez cobranças a José Boto por melhoria dentro de campo. E é isso. E é isso que um presidente tem que fazer. É normal. Normal. Não é nenhum absurdo, não é crise no Flamengo, não é crise no Ninho do Urubu, pelo contrário. É algo normal. Porém, aconteceu. Como o GE noticiou, nós já havíamos noticiado, e é isso. Vida que segue. E que bom que os jogadores estão pensando como o Danilo aqui está pensando. Ou melhor, não sei se todos estão pensando, mas todos deveriam pensar como o Danilo está pensando. Todos deveriam pensar como o Felipe Luiz disse aqui, que conviver no Flamengo é isso, é saber lidar com a pressão. Não quer ser pressionado, não joga no Flamengo. Tem o ônus e o bônus. Quando vai bem, você está lá no céu. Quando vai mal, você tem que saber que está aqui, ó, aqui embaixo. E é saber lidar com essa pressão. Se você acha errado esse tipo de pressão, com todo respeito, o errado é você. Porque o Flamengo é isso. O Flamengo é movido à cobrança. Se não jogar bem, vai ser cobrado. Acho que antes do jogo o grito de time sem vergonha é exagerado, mas eu vejo muito mais como o time sem vergonha, uma frase cultural das arquibancadas da torcida do Flamengo. Não é porque de maneira literal eles acham que os jogadores não têm vergonha. É só uma frase, entre aspas, famosa na hora de a torcida do Flamengo cobrar o time quando o time não vai bem. E o time não vem jogando bem. Beleza? Eu penso dessa maneira. E você? Tamo junto e fui!